Caríssimos e caríssimas, muitas saudades de todos e de todas, e pedindo a Deus que todos e todas estejam muito bem e com muita vontade de voltar lá para as nossas catequeses, não é? Lá na paróquia, para a gente conversar e trocar ideias sobre os ensinamentos que a catequese pode nos proporcionar. Hoje, neste vídeo, nós vamos abordar o tema do encontro 18. Veja como que a programação está avançando. Já estamos aí em meados de agosto e final de novembro, começo de dezembro. Se Deus quiser, vocês vão receber os sacramentos. Todo mundo precisa assistir toda semana esses vídeos, entender o que é passado. Se tiver dúvidas, escrevam, perguntem, telefone para nós catequistas e nós vamos procurar tirar as dúvidas. Então, vida em Cristo, primeira parte. Esse tema é bem amplo, então nós vamos abordar em 2 vídeos. Neste vai ser a primeira parte. E logo aqui no primeiro slide, nós vamos ver esta figura do ciclo de vida de uma pessoa, que já apresentamos num outro vídeo, num outro encontro. Então, desde o momento que a mamãe está gestante, nasce a criança vai crescendo, infância, adolescência, juventude, faculdade, diploma, casamento, família, vida profissional, amadurecimento. Aí a pessoa já está aí, aqui nós vamos ver as idades, né? A pessoa já está aí nos seus 50 anos, 60, quando vê já está aí perto dos 80, 90, e vai chegar um momento que é inexorável para todas as pessoas, ninguém escapa disso. Tem que fechar as gavetas aqui, fechar as contas e se apresentar diante de Deus. A alma se apresenta diante de Deus e ali é feito então, diante de Deus que tudo sabe, um julgamento, um juízo individual. O que Deus vai levar em conta nesse momento do juízo individual? Como é que a pessoa viveu ao longo da sua vida? Se ela foi honesta, se ela procurou as coisas de Deus, se ela procurou se converter cada vez mais ao longo da sua vida, se ela procurou a santidade, se ela foi assim uma pessoa que ajudou ao próximo quando o próximo precisou dela, se ela viveu uma boa vida familiar, se ela fez de tudo para se aperfeiçoar dia a dia. E aí, em função desse julgamento, poderíamos colocar 3 destinos aqui, né? Um destino é o paraíso, quando a pessoa foi santa, chegou no fim da vida, conseguiu a santidade. O segundo destino é um destino intermediário, que seria o purgatório, onde a pessoa que, vamos dizer, procurou a santidade, mas não com tanta ênfase, com tanta dedicação, e levou lá para cima ainda algumas pendências, ela vai precisar passar aí uma purgação, né? Uma purificação no purgatório. E o terceiro e terrível destino é para aquela pessoa que não estava nem aí com Deus ao longo da vida, rejeitou as coisas de Deus, e quando ela chegar aqui ela vai ter uma grande surpresa. Ela vai ver o filme da vida dela e vai perceber que perdeu toda a vida buscando dinheiro, poder, prazer, essas coisas todas do mundo, e esqueceu de Deus e do seu destino principal, que é a eternidade. Aqui já é eternidade. Toda essa vida que nós vivemos aqui, 80, 90, 100, 120 anos, o objetivo é ganhar o prêmio eterno, ou seja, a vida eterna junto com Deus. Tá bom? Bem, esse assunto, a vida em Cristo, está lá na 3ª parte do Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 1691 a 2051. Bem, qual é a vocação do cristão? Lá em Efésios 1, 4, 5 diz o seguinte, São Paulo dizendo:
Deus nos escolheu em Cristo antes da criação do mundo, veja só, para sermos santos e irrepreensíveis, ou seja, sem manchas, sem pecado, diante de seus olhos. Porque para viver na eternidade diante de Deus, tem que ser puríssimo, santíssimo, igual ao que é necessário para estar diante de Deus. No seu amor, Deus nos predestinou para sermos, veja só, adotados como filhos seus. Então, para sermos filhos de Deus, adotados, temos que merecer isso em Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua livre vontade. Veja, para estarmos diante de Deus na eternidade, precisamos ser adotados como filhos, e para sermos filhos de Deus, precisamos merecer isso, sendo santos, sendo homens novos, mulheres novas, que a gente constrói durante a nossa vida. Então, o homem novo, a mulher nova, deve ser formado neste mundo durante a nossa vida, para poder nascer lá na santidade eterna. Reforçando tudo isso, qual é o plano de Deus para o homem? Deus, infinitamente perfeito e bendito em si mesmo, por um desígnio de pura bondade dele, criou, por livre iniciativa dele, livremente, o homem. Para quê? Para fazê-lo participar da sua vida abençoada, feliz, santíssima, lá na eternidade. E para isso, o homem precisa corrigir o que está errado nele aqui, durante a sua vida. Precisa merecer conviver com Deus na sua vida abençoada. Na plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus, seu Filho, como Redentor e Salvador dos homens que tinham caído no pecado lá em Adão e Eva, chamando os homens para a sua igreja e tornando-os filhos adotivos pela obra do Espírito Santo e herdeiros de sua felicidade eterna. Percebam que durante a nossa vida, Deus nos dá os meios para nós irmos trabalhando em nós mesmos e podermos um dia ganhar a glória eterna. Bem, é importante que, para nós termos uma vida em Cristo, nós tenhamos consciência de quão grande é a dignidade da pessoa humana. Nós, pessoas humanas. Uma vez, o Papa São Leão Magno, que viveu aqui nessa época de 400 a 461 depois de Cristo, isso está no Catecismo, no número 1691, uma vez o Papa São Leão Magno disse o seguinte, em relação à dignidade da pessoa humana: reconhece, ó cristão, a tua incomensurável dignidade. A tua dignidade é imensa. Veja, uma vez constituído participante da natureza divina, olha, nós, como temos uma alma dada por Deus para nós podemos participar da natureza divina, da convivência com Deus. Não penses, cristão, de voltar às antigas misérias de pecado da tua vida passada. Lembra-te de que cabeça e de que corpo és membro. Você é membro do corpo místico de Cristo. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo místico. Nós somos membros da igreja, do corpo místico de Cristo. Não te esqueças, ó cristão, de que fostes libertado do poder das trevas e transferido, olha só, para a luz e para o reino de Deus. Nós, com nossa alma espiritual, ganhamos, e com a redenção dada por Cristo, ganhamos, vamos dizer assim, um direito, entre aspas, de participar da luz lá no reino de Deus. Mas para isso nós temos que trabalhar durante a nossa vida aqui na Terra. Reforçando essa parte, esta imensa, incomensurável dignidade está baseada, está enraizada, está radicada na nossa criação à imagem e semelhança de Deus. Deus, quando criou o homem, deu a ele alma espiritual para que ele pudesse um dia conviver com Deus.
Ele não deu alma para árvore, para o mineral, para outras partes do universo, mas para o homem sim. Deus quis que o homem existisse com alma, para que ele pudesse um dia conviver com Deus no resto da eternidade. Isso, essa criação, imagem e semelhança de Deus, implica necessariamente que o homem possui liberdade, livre-arbítrio para decidir o que ele quer fazer aqui na vida, se segue a Deus ou não, mas também deu consciência moral, ou seja, para que o homem possa ter uma clareza quanto ao que é um ato digno, um ato moral, ou o que é um ato indigno, imoral e que ofende a Deus. Então Deus nos deu, com a nossa alma, liberdade, livre-arbítrio e consciência moral. Então essa ilustração aqui quer mostrar o seguinte, sobre as escolhas diante do homem. O homem, com a sua consciência moral, ele tem condições de fazer escolhas. Ou ele escolhe caminhos, decisões que o conduzam para a porta estreita, que leva para a salvação eterna, ou ele pode escolher ao longo da sua vida um caminho mais vamos dizer, aberto, né? Que é uma porta ampla, uma porta larga, que o leva à perdição eterna. Então o homem está sempre diante de escolhas, mas ele tem a consciência, ele tem liberdade, mas tem a consciência de o que é bom diante de Deus e leva à salvação, e o que é mal aos olhos de Deus e leva à perdição. Ou seja, ele está sempre diante da verdade, salvação, mentira, perdição. Obedecer, salvação, obedecer os mandamentos, as leis de Deus, os mandamentos da igreja, ou desobedecer, perdição. Então, Jesus, lá em Mateus 7:13, ele recomenda fortemente: cristãos, entrai pela porta estreita. Pode ser que pareça um pouquinho mais difícil, mas o final dela é a glória eterna, a salvação. Isso está lá no Catecismo 1696. Então, só reforçando, né? Esse é o ciclo da vida, vai tal, 90, 100 anos, juízo final, destino, ou paraíso, ou purgatório, ou perdição eterna. E o ciclo da vida do homem é o tempo dado a ele para poder elevar-se ao longo da sua vida em santidade e assim poder merecer a glória eterna junto de Deus. Relembrando essa figurinha que nós também já vimos. Então, uma pessoa que está aqui na vida terrena, levando a sua vida, o caminho que leva esta pessoa até a vida eterna é Jesus, é a vida em Cristo. Jesus mesmo disse lá em João 14:6, aquilo que eu ensinei, o caminho que eu deixei para vocês, eu sou o único caminho, eu sou a única verdade e eu sou a única vida. A vida é vida eterna. Ninguém vem ao Pai senão pelo caminho que eu, Jesus, dou para vocês seguirem ao longo das idades das suas vidas. Então, ao longo da vida, né, aqui as idades, aqui a santidade. A pessoa tem que ir subindo os degraus da santidade, conhecendo cada vez melhor a sua religião, a sua fé, frequentando a catequese, lendo a palavra de Deus, orando, indo na missa, e tudo isso para ganhar a santidade e um dia conseguir a vida eterna. Ou seja, só a vida em Cristo pode libertar e elevar nos degraus da santidade. Bem, então, seguindo os ensinamentos que estão no Catecismo da Igreja Católica, pontos importantes a considerar. Artigo 1, ele fala sobre a dignidade imensa da pessoa humana. Ou seja, o homem, imagem de Deus, tem alma, destinado a conviver com Deus. Catecismo 1700. Então aí ele levanta os seguintes pontos em relação a isso daqui, que é a dignidade da pessoa humana. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, conforme está lá em Colossenses 1,15.
a imagem divina está presente na alma de cada pessoa. Catecismo 1702. Dotada de alma espiritual e imortal. Nossa alma é imortal, porque vai viver na eternidade com Deus. Dotada de alma espiritual e imortal, a pessoa humana é destinada à bem-aventurança eterna, à felicidade eterna, à glória eterna, ao paraíso, à convivência com Deus Santíssima Trindade. Catecismo 1703. O homem, apesar do pecado de Adão, lá na origem, Adão e Eva, o homem conserva o desejo do bem em seu coração, em sua alma. Mas, infelizmente, na sua natureza, ele traz a ferida do pecado original, ou seja, a concupiscência do pecado. Ele tende ao pecado se ele não combater o pecado em si. E aí toda a vida do homem apresenta-se como uma dramática luta entre o bem e o mal. E o homem tem que fazer que o bem vença nele. Catecismo 1707. Pela redenção de Cristo, o homem foi restaurado para uma vida nova no Espírito Santo. Catecismo 1708. Quem crê em Cristo torna-se filho de Deus, numa adoção filial, tornando-se capaz de agir corretamente e de praticar o bem, indo em direção à perfeição da caridade, ou seja, indo em direção da santidade, num caminho de vida eterna na glória do céu. Catecismo 1709. Um segundo artigo deve ser considerado, e esse artigo 2 refere-se à vocação à bem-aventurança, ou seja, o homem é chamado à felicidade eterna, à bem-aventurança no céu. Isso está lá no Catecismo da Igreja Católica, 1716. As bem-aventuranças estão no centro da pregação de Cristo. Vejam lá Mateus, capítulo 5, do 3 ao 12. E as bem-aventuranças anunciam as bênçãos e as recompensas lá na glória eterna, no paraíso. Deus colocou no coração do homem o desejo de felicidade. Todos nós temos dentro de nós esse desejo de felicidade, a fim de atrair o homem a si, pois só Deus pode satisfazer esse desejo de felicidade. Catecismo 1718. Confirmando isso, São Tomás de Aquino dizia: só Deus satisfaz completamente esse desejo de felicidade. Só Deus satisfaz o coração do homem. As bem-aventuranças confirmam o objetivo da existência humana, o fim último dos atos humanos. Não é o mundo aqui, as riquezas, essas coisas terrestres, mas a bem-aventurança eterna. Este é o verdadeiro objetivo da existência humana. Então, Deus nos chama à sua própria bem-aventurança, à sua própria felicidade, à santidade. Isso está lá no Catecismo 1719. Ainda dentro do artigo 2, que fala sobre a vocação à bem-aventurança, que está lá no Catecismo 1716, os seguintes pontos. Deus nos colocou no mundo para conhecer a Deus, servir a Deus, amar a Deus e assim chegar um dia ao paraíso. A bem-aventurança, a felicidade, nos propicia participar da natureza divina, conforme 1 Pedro 1,4, e da vida eterna, conforme João 17,3. Com a bem-aventurança, o homem entra na glória de Cristo, conforme Romanos 8,18, e no gozo da vida trinitária, da vida eterna com Deus, Catecismo 1721. As bem-aventuranças nos colocam diante de escolhas decisivas, conforme a gente viu lá atrás, naquela ilustração, com relação aos bens terrenos. Purificam o nosso coração, procurando seguir a lei de Deus
para que aprendamos a amar a Deus sobre todas as coisas. Catecismo 1728 e 1729. Artigo 3. A liberdade do homem. Isso está lá no Catecismo 1730. Reforçando, Deus criou o homem dotado de razão e de livre-arbítrio, para que o homem pudesse procurar a Deus, o Criador, aderindo livremente. O homem não é um robô que obedece à programação. O homem tem vontade própria, ele adere a Deus livremente. E assim o homem pode chegar à plena e feliz perfeição, santidade, por decisão própria. Catecismo 1730. O homem tem plena e total liberdade de escolher entre o bem e o mal, ou seja, de crescer em perfeição, santidade, ou de definhar no pecado, perdição. Catecismo 1732. Quanto mais o homem praticar o bem, mais ele torna-se verdadeiramente livre. Não há verdadeira liberdade a não ser quando o homem está a serviço do bem e da justiça. A escolha da desobediência e do mal é um abuso da liberdade que o homem tem e conduz o homem à escravidão do pecado, ao vício, à morte. Catecismo 1733. Por último, progresso na virtude, mais conhecimento do bem, mais práticas de crescimento em santidade, resultam em que aumentam o domínio da vontade sobre os atos humanos, e aí a pessoa vai se exercitando e crescendo na perfeição e na santidade e na felicidade. Catecismo 1734. Artigo 4. Quanto à moralidade dos atos humanos. Os atos humanos podem ser qualificados moralmente em bons ou maus. Catecismo 1749. Existem atos que por si mesmos e em si mesmos, independentemente das circunstâncias e intenções, são sempre gravemente ilícitos em virtude do seu objeto. Por exemplo, a blasfêmia, o perjúrio. Perjúrio é a pessoa jurar que vai dizer a verdade, mas no seu interior ela já sabe que vai falar mentira. Jurou em falso, perjúrio. O homicídio, o adultério, são atos em si mesmos sempre gravemente ilícitos. Não é permitido praticar o mal para que dele resulte um bem. Em outras palavras, os fins não justificam os meios. Por exemplo, eu vou roubar lá R$100 para poder ajudar aquela outra família que está passando fome. Não. Ache um outro jeito de ajudar a família. Os fins, ajudar a família, não justificam os meios, roubar. Artigo 5. Quanto à moralidade das paixões humanas. O termo paixões pertence ao patrimônio cristão. Paixões, o que elas são? São sentimentos que inclinam alguém a agir ou a não agir em determinada direção moral. Constituem a ligação entre a vida sensível de uma pessoa e a sua vida do espírito. As principais paixões: amor, ódio, desejo, medo, alegria, tristeza, cólera. Catecismo 1772. Em si próprias, as paixões não são nem boas e nem más. Elas só recebem uma qualificação moral na medida em que dependem efetivamente da razão e da vontade da pessoa. Catecismo 1767. As paixões são moralmente boas quando contribuem para uma ação boa e más quando se dá o contrário.
A vontade reta ordena para o bem e para a bem-aventurança, as virtudes. E a vontade má sucumbe às paixões desordenadas e as exacerba, vícios. Catecismo 1768. Artigo 6. Quanto à consciência moral. Vejam, Deus inscreveu no coração do homem a lei natural. Qual é essa lei natural? Sempre amar, sempre fazer o bem e sempre evitar o mal. Essa é a consciência moral, baseada na lei natural, fazer o bem e evitar o mal. Isso está no coração de todas as pessoas, independente de religião, seja lá do que for. Até mesmo, vamos dizer assim, um índio lá no meio da Amazônia, ele sabe que deve amar, fazer o bem e evitar o mal. Esta consciência julga as escolhas humanas, aprovando as boas escolhas e denunciando as más. A pessoa sente lá no coração que se ela fizer um determinado ato, aquilo não é bom, mas às vezes ela passa por cima dessa consciência. Isso está lá em Romanos 1,32, Catecismo 1777. Quanto a isso, Santo Agostinho dizia: volta, ou seja, observa a tua consciência quando você tiver que tomar uma atitude. Interroga a sua consciência, será que isso é bom ou é mal? Voltai, irmãos, ao interior do seu coração, e em tudo que fizerdes, ficai atentos para que vós sabeis que existe uma testemunha, Deus vê tudo, uma testemunha que é Deus. Isso está lá no Catecismo 1779. A dignidade da pessoa humana implica e exige a retidão da consciência moral, levando em conta a lei natural. 1780 no Catecismo. A consciência permite assumir a responsabilidade dos atos praticados. 1781. A consciência deve ser educada e o juízo moral esclarecido. 1783. Ou seja, nós temos que educar essa consciência, não educar para o bem e nunca para o mal. A educação da consciência é uma tarefa de toda a vida. Nós passamos a vida inteira aperfeiçoando essa consciência moral. Uma educação prudente ensina a virtude, a coragem, a prudência. A educação da consciência garante a liberdade e gera a paz do coração. 1784. A consciência boa e pura é esclarecida pela fé verdadeira. Então, quem tem uma fé verdadeira, os ensinamentos dessa fé vão reforçar a sua consciência boa e pura. 1 Timóteo 1,5, Catecismo 1794. Artigo 7. As virtudes. Catecismo 1803. O que é uma virtude? É uma disposição habitual e firme de sempre fazer o bem. 1833. Existem as virtudes humanas, que são disposições da inteligência e da vontade que regulam nossos atos, ordenando nossas paixões e guiando-nos segundo a razão e a fé. E também existem, as virtudes humanas estão agrupadas em virtudes cardeais. Por que cardeais? Virtudes cardeais são as virtudes centrais, fundamentais, orientadoras de todas as outras ações. É o mesmo que virtudes morais. Quais são essas 4 virtudes cardeais? Prudência, guia o juízo da consciência, aplica os princípios morais e é classificada como a mãe de todas as outras virtudes. Catecismo 1806. Uma pessoa prudente estará sempre decidindo pelo caminho do bem. A virtude cardeal da justiça é uma virtude moral que consiste na vontade constante e firme de dar a Deus e ao próximo o que lhes é devido. Catecismo 1807. Fortaleza, virtude moral que dá segurança nas dificuldades,
firmeza, constância na procura do bem, independente da circunstância, a pessoa tem a fortaleza de decidir pelo bem. Catecismo 1808. E a quarta virtude cardeal, temperança, que é a virtude moral que modera a atração pelos prazeres e procura o equilíbrio no uso dos bens criados por Deus. Também é chamada de moderação, sobriedade, autodomínio, 1809. Ainda com relação às virtudes, temos também as virtudes teologais, e estas se referem diretamente a Deus. Elas dispõem a pessoa a viver em relação com a Santíssima Trindade e tem a Deus uno e trino por origem, motivo e objeto. 1812. Fundamentam, animam e caracterizam o agir moral do cristão. São infundidas por Deus na alma dos fiéis para que eles sejam capazes de agir como seus filhos e merecer a vida eterna. 1813. A primeira virtude teologal é a fé, que é a virtude teologal pela qual cremos em Deus e em tudo o que Deus nos disse e revelou, e que a Santa Igreja nos propõe a crer, porque Ele, Deus, é a própria verdade. O discípulo deve, além de guardar a fé e nela viver, também professa-a, testemunha-a com firmeza e difunde-a. Catecismo 1814 a 1816. Esperança é a virtude teologal pela qual desejamos como nossa felicidade o reino dos céus e a vida eterna, confiando nas promessas de Cristo e no socorro do Espírito Santo. 1817. Caridade é a virtude teologal pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas, por Ele mesmo, e amamos ao nosso próximo como a nós mesmos, por amor a Deus. 1822. Artigo 8. O pecado. Catecismo 1846. Pecado é ofensa contra Deus, coisa grave. É toda falta contra a razão, a verdade e a consciência reta. Fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. Palavra, ato ou desejo contrários à lei eterna, conforme Santo Agostinho, Catecismo 1849. Quanto à gravidade, podemos conhecer que existe o pecado mortal, que é uma infração grave à lei de Deus, desviando o homem de Deus, que é o seu fim último, e sua bem-aventurança, preferindo um bem inferior a Deus. Note, caso não haja arrependimento do pecado mortal cometido, isto acarreta o inferno, a morte eterna. Catecismo 1855 e 1874. Existe o pecado venial, que é uma infração que ofende e fere a caridade, constitui uma desordem moral reparável pela caridade. Catecismo 1856 e 1875. O pecado venial é menos grave do que o pecado mortal. O mais grave é o pecado mortal. Mas a repetição dos pecados, mesmo os veniais, produz os vícios, entre os quais avultam os pecados capitais. Quais são? O orgulho, a avareza, inveja, ira, impureza, gula e preguiça. Catecismo 1866, 1876. Por último, existe um pecado gravíssimo, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Note que não tem perdão essa blasfêmia contra o Espírito Santo. Não tem perdão para aquele que recusa deliberadamente a acolher a misericórdia de Deus pelo arrependimento, levando à impenitência final e à perdição eterna. Em resumo, a blasfêmia contra o Espírito Santo é recusar a Deus e não se arrepender disso.
Uma coisa importante sobre a graça de Deus, essa força que Deus nos dá. Todos são chamados à santidade. Sede perfeitos, assim como vosso Pai Celeste é perfeito. Mateus 5,48, Catecismo 2013. O progresso espiritual tende à união sempre mais íntima com Cristo. Deus chama-nos a todos a esta íntima união com Ele. Então aqui essa figura mostrando Deus, a gente sempre representa esquematicamente Deus por um triângulo, dando a graça, de graça, para as pessoas que querem recebê-la. A graça, então, é esse auxílio que Deus nos concede para responder à nossa vocação de nos tornarmos seus filhos adotivos. Então tem a graça santificante, dom gratuito de Deus, que Deus dá de sua vida, infundida pelo Espírito Santo em nossa alma para curá-la do pecado e para santificá-la. A graça santificante nos faz agradáveis a Deus. Quem tem a graça santificante, quem aproveita da graça santificante, vai se tornando cada vez mais santo e mais agradável a Deus. E a Igreja, mãe e educadora. É na Igreja, em comunhão com todos os batizados, né? Aqui o Papa Francisco, lá na frente do Vaticano, é na Igreja, em comunhão com todos os batizados, que o cristão realiza a sua vocação à santidade. Sozinho é difícil, não consegue. Da Igreja, ele recebe a palavra de Deus, que contém os ensinamentos da lei de Cristo, conforme Gálatas 6:2. Da Igreja, recebe a graça dos sacramentos, comunhão, confissão, a crisma, o batismo, que o sustentam no caminho. Da Igreja recebe o exemplo de santidade, outros cristãos que estão se esforçando para ser santos. Reconhece a sua figura e a sua fonte, a fonte da santidade, em Maria, a Virgem Santíssima. Na liturgia e na celebração dos sacramentos, na oração, na doutrina, que se conjugam com a graça de Cristo, para iluminar e alimentar o agir cristão. Catecismo 2030 até 2051. O magistério da Igreja em matéria moral se exerce ordinariamente na catequese. Veja que nós estamos na catequese, né? O magistério da Igreja se exerce na catequese, na pregação, nas homilias dos padres, tendo como base os 10 mandamentos, o decálogo, que enuncia os princípios da vida moral válidos para todos os homens. Catecismo 2049. Então, por fim, resumindo, a dignidade do homem, criatura de Deus, é incomensurável, pois somos assim dignificados como filhos adotivos de Deus. A vocação do cristão, devido a esta imensa dignidade, é a santidade. Ao longo de sua vida, o homem livre é posto diante de escolhas o tempo todo. Viver a vida em Cristo é o caminho para a santidade. Cada homem tem o tempo de duração do seu ciclo de vida para viver a vida em Cristo, visando vivenciar os ensinamentos deixados por Cristo e aperfeiçoando-se para poder fazer jus ao prêmio da vida eterna no paraíso com Deus. O homem tem consciência quanto à moralidade dos seus atos. A retidão da consciência moral e a educação da consciência é uma tarefa para toda a duração da vida humana. As virtudes obtidas pelo cultivo da consciência reta elevam para a santidade. Deus não nega a sua ajuda, a sua graça, para ajudar o homem no seu caminho rumo à santidade. A Igreja é a grande mãe e educadora que ajuda a todos os homens em seu caminho de santidade.
Queridos e queridas, sede santos. Um grande abraço a todos, Deus abençoe e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.